A bancada de aço inox do restaurante dele, do meu marido, era um altar. Um lugar sagrado, ele dizia. E naquela noite, depois que todo mundo foi embora, ele me usou naquele altar. Não teve carinho, não teve paixão. Sabe como é? Só o metal frio nas minhas costas. E a certeza de que, para ele, eu era só um objeto. Uma posse. Um lembrete do poder que ele tinha. Pois é, no dia seguinte, lá estava eu, na primeira fila, maquiada, sorrindo, aplaudindo o lançamento do novo cardápio. E ele, com aquele sorriso de ator, anunciou o prato principal. Desejo de Vanessa. Vanessa, a ajudante dele. Os críticos, os fotógrafos, todos anotavam maravilhados. E eu continuei sorrindo, o meu sorriso mais falso e mais perigoso. Ele achava que a noite era sobre o prato dele. Coitado. Mal sabia que a sobremesa, a minha sobremesa, já estava a caminho e não ia sair daquela cozinha. Se você já sentiu na pele o gosto amargo de uma traição dessas, de ser feita de boba na frente de todo mundo, então fica aqui comigo. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho, porque você vai querer ver como esse banquete termina. Ah, e me responde uma coisa nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história ferver? Para você entender o tamanho do tombo, precisa entender a altura de onde eu caí. O Lavi, o nosso restaurante, não nasceu grande. Nasceu de um sonho, de um monte de dívida e de noites mal dormidas. Era o sonho dele de ser chefe, e o meu sonho de construir algo nosso. Nos primeiros anos, enquanto ele estava na cozinha, queimando a mão e testando pratos, era eu que estava no telefone, chorando para a fornecedora esperar mais uma semana para pagar. Era eu que limpava o salão depois que o último cliente ia embora, porque não tínhamos dinheiro para a equipe de limpeza. Era eu que sorria para aquele cliente chato que reclamava de tudo, transformando a raiva dele em gorjeta. Eu era o alicerce invisível. Ele era o nome no letreiro, o rosto nas revistas. E, para ser sincera, por muito tempo, eu não me importei. Eu achava bonito ver o sucesso dele, ver o restaurante cheio toda noite, ouvir o barulho dos talheres e das conversas. Era a trilha sonora da nossa vitória. Eu me sentia parte daquilo, sabe? Cada prêmio que ele ganhava, cada crítica positiva, eu sentia como se fosse meu também. Boba, né? Eu, boba, acreditava que o nós ainda existia. A Vanessa, na ajudante, chegou como quem não quer nada. Uma menina esforçada, de olhos grandes, que dizia que admirava o Ricardo. Que me admirava. Cheguei a dar conselhos para ela. Falei para ela como lidar com a pressão, qual faca era melhor para quê. Eu a treinei. Eu a coloquei debaixo da minha asa. Olhando para trás agora, eu vejo os sinais. As noites em que ele ficava até mais tarde, criando pratos novos. As conversas baixinhas entre os dois, que paravam assim que eu chegava perto. Aquele jeito que ele tinha de olhar para ela quando achava que ninguém estava vendo. Mas a gente nunca quer ver, né? A gente se agarra à imagem que criamos na nossa cabeça. A imagem do casal perfeito, do restaurante de sucesso, da vida que a gente postava nas redes sociais. Era uma fachada linda, bem decorada, com a iluminação perfeita. Mas por dentro, a estrutura já estava podre, cheia de infiltração. E eu, a dona da casa, estava prestes a descobrir que o meu castelo era feito de areia. A noite em que tudo quebrou não teve grito, não teve briga. Foi pior. Foi no silêncio. O restaurante já estava fechado, as luzes do salão apagadas, só a luz fria da cozinha acesa. Aquele zumbido dos freezers era o único som. Eu estava exausta, mas feliz. Tinha sido uma noite boa, casa cheia. Fui até a cozinha para tomar uma água antes de subirmos para o nosso apartamento, que ficava em cima do restaurante. Ele estava lá, limpando a bancada principal dele. Aquela ilha de aço inox no meio de tudo, onde a mágica acontecia, onde ele criava, o altar dele. Eu o abracei por trás, disse que estava orgulhosa, e foi aí que eu senti. Ele não retribuiu. O corpo dele ficou duro, frio. Ele se virou para mim, e nos olhos dele não tinha nada, nenhum carinho, só um cansaço, uma irritação, como se eu fosse um estorvo. E então ele fez, sem uma palavra. Foi um gesto de poder, de domínio. Ele me usou ali, naquela bancada fria, como se eu fosse mais um ingrediente para ele descartar depois.
O cheiro não era de amor, era de produto de limpeza, de desinfetante. A sensação não era de prazer, era do metal gelado nas minhas costas, me marcando. Eu olhava para cima e via o reflexo distorcido do meu próprio rosto nos armários de inox. Eu não me reconheci. Quem era aquela mulher? Naquele momento eu entendi. O casamento tinha acabado. O amor tinha morrido. Talvez nunca tivesse existido de verdade. O que ele tinha por mim era posse. E naquele instante, ele fez questão de me lembrar quem era o dono do reino. Quando terminou, ele simplesmente se afastou, pegou um pano e limpou a bancada, como se tivesse derrubado um pouco de molho. Não olhou para mim, não disse nada. Foi o ato mais violento que já sofri, e não teve um único soco. Foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, que a Ana boba e apaixonada morreu, e no lugar dela, nasceu outra mulher. Uma mulher fria como aquela bancada de aço. Uma mulher que entendeu que, às vezes, a única forma de sair de um buraco é queimar tudo ao redor. Eu não chorei. Eu me levantei, ajeitei minha roupa e, pela primeira vez em muito tempo, eu soube exatamente o que eu precisava fazer. Depois daquela noite na cozinha, eu virei um fantasma dentro da minha própria casa, do meu próprio negócio. Eu fazia tudo no automático. Sorria para os clientes, conferia o caixa, pagava as contas. Mas por dentro, eu estava caçando. Eu não sabia o quê, mas sabia que precisava de algo. Algo que transformasse aquela sensação de humilhação em uma coisa sólida, uma coisa que eu pudesse usar. A resposta, como sempre, estava nos números. Eu sempre cuidei da parte chata, da papelada. Ricardo nunca teve paciência para isso. E foi ali, no meio de um monte de notas fiscais, que a primeira peça do quebra-cabeça apareceu. Uma compra enorme de trufas brancas, daquelas que custam o olho da cara. Estranho. A gente não usava trufa branca no cardápio há meses. Depois, uma nota de um fornecedor chique do Rio de Janeiro. Vieiras imperiais, lagostins, coisas que a gente só comprava para eventos especiais, com o cliente pagando adiantado. E não tinha nenhum evento programado. Quando eu perguntei para ele, com a voz mais calma que eu consegui fingir, ele mal olhou na minha cara. Tô testando umas coisas, Ana. Coisa de chefe. Você não entende. Ah, eu não entendia. Aquela frase foi o fósforo. A busca mudou. Não era mais sobre o dinheiro. Uma noite, ele dormiu pesado, roncando como se não devesse nada a ninguém. Eu fui até o escritório dele. Aquele lugar era o santuário do ego dele. Prêmios na parede, recortes de revista com o rosto dele. E, numa gaveta trancada, que eu sabia onde ele escondia a chave, eu achei um caderno de capa de couro. Não era o caderno de receitas do restaurante. Era outro. Na primeira página, com a caligrafia dele, estava escrito: Desejo de Vanessa. Meu estômago virou gelo. Folheei as páginas, e lá estava tudo. As trufas brancas, as vieiras, os lagostins. Eram testes para o prato dela. Anotações poéticas sobre como o sabor lembrava a pele dela, o cheiro dela. Ele não estava só me traindo com o corpo. Ele estava me traindo com a nossa arte, com o nosso dinheiro, com o nosso sonho. Ele estava roubando a alma do Lavi para construir um altar para a amante. Ali, com aquele caderno na mão, a dor virou uma coisa diferente. Virou uma clareza. Uma fúria fria, cortante como as facas dele. A prova não era uma mensagem de celular. Era muito pior. Era a certidão de óbito do nosso passado e a escritura do futuro que ele queria construir sem mim. Eu devolvi o caderno para a gaveta, tranquei e coloquei a chave no lugar. Nenhum músculo do meu rosto tremeu. O luto tinha acabado. Eu não era mais a vítima naquela história. Eu era a oponente. Naquela madrugada, eu não consegui dormir. Desci para a cozinha. O silêncio, que antes me assustava, agora era meu aliado. Eu andava por aquele espaço como se fosse a primeira vez, olhando cada canto, cada equipamento, não com os olhos da esposa orgulhosa, mas com os olhos de uma estrategista. Eu conhecia cada defeito daquele lugar, cada gambiarra que o Ricardo, na sua arrogância, se recusava a consertar de verdade. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo, ele sempre dizia. Minha mente começou a trabalhar. Como eu poderia destruir um chefe? Acabar com a reputação dele? E qual a maior arma contra um restaurante? A própria cozinha.
Foi então que eu me lembrei. Uma memória que estava enterrada. Lembrei do Tiago, um menino que trabalhava na limpeza, uns 6 meses atrás. Ele chegou em mim, sem graça, e disse: Dona Ana, aquele freezer antigo, o do fundo do estoque, tá com um cheiro estranho. Acho que não tá gelando direito. Eu falei com o Ricardo na mesma hora. E a resposta dele: essa molecada de hoje não quer trabalhar. Manda ele limpar direito e parar de inventar problema. Ele nunca nem foi olhar. Ele nunca olhava os detalhes que não davam prêmio, que não saíam em foto de revista. Eu fui até o fundo do estoque, um lugar escuro e úmido. Abri a porta do tal freezer. O ar que saiu de lá não era gelado. Era só frio, um frio doente. No chão, uma pocinha de água condensada. E lá dentro, esquecidas, estavam caixas de frutos do mar que ele comprava em grande quantidade para economizar. A arma estava ali. Não era uma arma que eu precisava plantar. Era uma arma que a arrogância dele já tinha deixado carregada e pronta para disparar. Naquele instante, o plano se formou na minha cabeça. Completo. Perfeito. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia jogar um prato na cabeça dele. Isso seria o que ele esperava. Eu ia ser cirúrgica. Ia usar a própria negligência dele, o próprio reino dele, para implodir tudo. A denúncia seria anônima. O timing seria perfeito. Ele estava planejando o grande lançamento do Desejo de Vanessa. E eu estava planejando a sobremesa, a conta, a justiça. Eu saí da cozinha e pela primeira vez em meses, eu dormi. Dormi o sono tranquilo de quem sabe exatamente o que vai fazer. A semana do evento de lançamento foi um inferno. Para ele. Para mim, foi o começo da glória. Ele e a Vanessa corriam pela cozinha como 2 baratas tontas, testando o tal Desejo de Vanessa umas 500 vezes. E eu, com a minha melhor cara de esposa dedicada, observava. Chegou a hora de jogar a primeira isca. Numa manhã, durante a reunião com a equipe, eu esperei o momento certo. Ele estava se gabando, falando sobre a importância da noite, sobre como o restaurante ia subir para outro nível. Eu levantei a mão, como uma aluna pedindo a palavra. Amor, eu disse, com a voz mais doce do mundo, para que todos ouvissem. Desculpa interromper, mas eu estava lendo uma matéria hoje de manhã. Parece que a vigilância sanitária está fazendo uma fiscalização surpresa bem aqui na nossa rua. Pegaram o bistrô da esquina. Você deu uma olhada geral no nosso estoque, né? Checou a validade de tudo? Só pra gente ficar tranquilo. O silêncio na sala foi pesado. Eu vi a equipe inteira se mexer, desconfortável. O olhar que ele me lançou podia ter me queimado viva. Ele deu aquele risinho arrogante de lado. Ana, por favor, não me venha com essas neuras de dona de casa na frente de todo mundo. Minha cozinha é um laboratório, não um armazém. Tá tudo sob controle. Cuida das flores do salão, que da comida cuido eu. E pra piorar, eu vi a Vanessa, do lado dele, dar uma risadinha de desprezo. Aquela risadinha foi música para os meus ouvidos. Era exatamente o que eu queria. Eu não queria que ele fosse checar nada. Eu queria que o ego dele, inflado pela amante, o cegasse. Eu queria que ele me diminuísse na frente de todos, porque cada palavra de desprezo dele era mais um tijolo que eu colocava no muro que ia desabar em cima da cabeça dele. Eu sorri e disse: Claro, meu bem, você que sabe. A isca foi jogada. E o peixe grande, orgulhoso demais para desconfiar, mordeu com força. A semente da paranoia não era para ele, era para a equipe. Eu queria que eles se lembrassem daquele aviso, e que se lembrassem da arrogância dele quando tudo viesse abaixo. Vocês estão sentindo esse cheirinho? Não é de comida boa, não. É o cheiro da justiça assando em fogo baixo. Quem aqui está do meu lado sentindo o gosto da vitória chegar? Deixa um like nesse vídeo para eu saber que não estou sozinha nessa cozinha. A gente precisa se apoiar. Com a paranoia plantada na equipe, comecei a segunda fase do plano, o cerco psicológico. Eu, que era a administradora, a esposa do chefe, me ofereci para ajudar em tudo. E ele, ocupado demais idolatrando a Vanessa, aceitou. Foi o maior erro dele. Primeiro, ataquei a confiança dele na amante. Eu sabia que a Vanessa era bagunceira, que a organização não era o forte dela. Então, na frente de todo mundo, eu chegava com um sorriso e dizia: Nossa, Vanessa, que bom que você é tão cuidadosa com a limpeza do seu setor.
O Ricardo tem muita sorte. Eu jamais conseguiria manter tudo tão em ordem sob essa pressão toda. Eu via a cara dela de pânico, sabendo que o setor dela estava uma bagunça. E via o Ricardo olhando para ela com uma pontinha de dúvida pela primeira vez. Ele não podia admitir que a sua musa era falha. Depois, veio a organização do evento. Pode deixar, amor. Eu cuido da lista de convidados e do mapa das mesas. Vou colocar o crítico do Guia Estrela, aquele bem carrasco, na melhor mesa, a de número 7. A mesa 7, claro, não tinha a melhor vista do salão. Tinha a melhor vista da porta de entrada da cozinha. A porta por onde os garçons entravam e saíam correndo. A porta onde às vezes um prato quebrava. A porta por onde em breve a fiscalização entraria. Eu me tornei a sombra prestativa. Eu ajudava a Vanessa a encontrar um ingrediente que eu mesma tinha mudado de lugar, só para ela parecer incompetente. Eu, casualmente, lembrava o Ricardo de uma conta antiga que ele tinha esquecido de pagar, bem na hora que ele estava tendo uma inspiração com a amante. Eu não era mais uma esposa traída. Eu era uma general em campo de batalha. Cada sorriso meu era uma estratégia. Cada gesto de ajuda era uma armadilha. Eles estavam tão ocupados vivendo o romance proibido deles que não perceberam que o chão sob os pés deles estava se transformando em areia movediça. E a arquiteta do desastre era eu, servindo café e perguntando se eles precisavam de alguma coisa. A contagem regressiva para a humilhação pública tinha começado. A noite do evento chegou. O Lavi estava irreconhecível. Flores por todo lado, jornalistas, fotógrafos, gente importante que eu só via na televisão. E ele, Ricardo, no centro de tudo, brilhando. Ele parecia um pavão, andava de um lado para o outro, recebia os tapinhas nas costas, ria alto. E a Vanessa, sempre um passo atrás dele, com os olhos brilhando de admiração. Parecia um filme. E eu era a espectadora na primeira fila com o melhor ingresso. Eu estava calma. Uma calma que chegava a assustar. Por dentro, meu coração batia no ritmo de um relógio, fazendo a contagem regressiva. Chegou a hora do discurso. Ele pegou o microfone. As luzes se focaram nele. O silêncio tomou conta do salão. Boa noite a todos. A cozinha, para mim, não é só um trabalho. É uma paixão. É onde a vida pulsa. E hoje, eu quero apresentar um prato que representa um novo momento. Um prato que nasceu de uma inspiração, de um desejo incontrolável. Eu olhei para Vanessa, e ela estava com o rosto vermelho, se sentindo a rainha da noite. Eu apresento a vocês o desejo de Vanessa. Houve um aplauso educado. Os garçons, como soldadinhos, começaram a sair da cozinha com os pratos. Era agora. Com a maior naturalidade do mundo, eu peguei meu celular, fingi que estava lendo uma mensagem e apertei enviar em um torpedo que já estava pronto desde amanhã. Era uma única palavra. Agora. A mensagem foi para o meu único cúmplice, um antigo garçom que o Ricardo tinha demitido injustamente e que estava vigiando a rua. No exato momento em que o primeiro prato foi colocado na mesa do crítico mais importante, a porta principal do restaurante se abriu. Mas não era um convidado atrasado. Eram 2 homens e uma mulher, com cara de poucos amigos, crachás pendurados no pescoço e pranchetas na mão. Eles não pediram licença. Foram entrando, olhando tudo com um olhar técnico, frio. A música parou. As conversas morreram. O garçom que servia o crítico congelou com a mão no ar. Eu vi o rosto do Ricardo se transformar. O sorriso de orgulho murchou. A cor sumiu. Ele olhou para mim, uma interrogação desesperada nos olhos. E eu dei a ele o meu primeiro sorriso sincero da noite. Um sorriso pequeno, frio, que dizia tudo. A mulher de prancheta na mão foi até ele e disse, em voz alta o suficiente para as mesas mais próximas ouvirem: Ricardo Oliveira, Vigilância Sanitária. Recebemos uma denúncia grave sobre as condições do seu estoque. A humilhação dele não foi um grito, foi um silêncio. O silêncio de 200 pessoas vendo o rei ficar nu no meio do seu próprio castelo. O que aconteceu depois foi um borrão de flashes de câmera e gente falando baixo. O evento acabou ali, claro. Os convidados saíram como se estivessem fugindo de um incêndio. Eu saí junto, em silêncio, sem olhar para trás. Nos dias seguintes eu não precisei fazer mais nada. A arrogância do Ricardo fez todo o trabalho por mim. As notícias começaram a pipocar. Primeiro, nos blogs de fofoca.
Depois, nos portais de notícias sérios. Restaurante premiado La Vie é interditado pela vigilância sanitária. A denúncia não era falsa. Os fiscais encontraram tudo, exatamente como eu sabia que estaria. O freezer estragado, os frutos do mar com a validade vencida, a falta de higiene no estoque que ele nunca se dignou a olhar. A história cresceu. Logo descobriram que o surto de intoxicação alimentar que tinha atingido um grupo de clientes na semana anterior e que o Ricardo tinha abafado pagando a conta do hospital, tinha saído da cozinha dele. A máscara de chefe perfeito caiu, e o que apareceu foi um homem negligente e irresponsável. A ruína financeira foi rápida. O restaurante lacrado, as multas altíssimas, os processos dos clientes. O dinheiro acabou. O grande amor dele e da Vanessa não resistiu à primeira conta atrasada. Ouvi dizer que foram vistos brigando aos gritos no meio da rua. Ela o culpava por ser um idiota arrogante. Ele a culpava por tê-lo distraído. O desejo de Vanessa azedou bem rápido. Eu assisti a tudo de camarote. Aluguei um apartamento pequeno do outro lado da rua do restaurante. Todas as manhãs, eu preparava meu café, sentava na janela e olhava para a porta do La Vie, com aquele adesivo enorme e amarelo. Interditado. Era o meu troféu. Não sentia alegria, aquela alegria que faz a gente rir. Sentia uma paz, uma sensação de ordem restaurada. Como quando a gente termina uma faxina pesada e senta no sofá, com a casa toda limpa e cheirosa. Eu tinha limpado a minha vida, e o lixo finalmente estava do lado de fora. Ele tinha me tirado tudo: o amor, o respeito, o nosso sonho. Mas no fim, eu que tirei dele a única coisa que ele realmente amava: o seu próprio reflexo no espelho, a sua imagem de sucesso. E essa, meus amigos, é uma dívida que ele nunca vai conseguir pagar. O silêncio que vem depois de uma guerra é uma coisa estranha. No começo você fica esperando o próximo barulho, a próxima explosão. Mas aos poucos, você se acostuma com a paz. A minha paz tinha cheiro de café fresco e o som dos meus próprios passos no chão de madeira. Eu usei o pouco dinheiro que sobrou do divórcio, depois que os advogados e as dívidas levaram quase tudo, e abri um lugarzinho meu, um bistrô. Chamei de A Cozinha de Ana. Simples assim, porque pela primeira vez na vida, era só isso. A minha cozinha. Não tinha aço inox por todo lado, não tinha luzes de teatro. Tinha mesas de madeira que eu mesma lixei, vasinhos de tempero em cada janela e uma cozinha aberta, pequena, onde meus clientes podiam me ver cozinhando. Não tinha segredo, não tinha fachada. A única estrela ali era a comida. Eu soube, por meio da fofoca que corre solta no mundo dos restaurantes, o que aconteceu com eles. O La Vie nunca mais abriu. O nome ficou manchado para sempre. Ricardo tentou se reerguer, bateu na porta de alguns restaurantes chiques, mas quem ia contratar um chefe cuja fama era a de envenenar os próprios clientes por pura arrogância? A comunidade gastronômica é um ovo. Todo mundo se conhece. Ele virou uma piada, uma história de terror que os chefes contam para os novatos. A última vez que eu o vi foi por acaso. Eu estava saindo do mercado municipal com minhas sacolas de legumes frescos. Ele estava do outro lado da rua, encostado num muro pichado, fumando um cigarro barato. Estava mais magro, os ombros caídos, a barba por fazer. Aquele brilho de gênio, de artista, tinha se apagado. Ele parecia comum, vazio. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. No rosto dele, eu não vi raiva. Eu vi uma coisa muito pior. O nada. O reconhecimento de que ele tinha perdido o jogo. Eu apenas assenti com a cabeça. Um gesto mínimo. E continuei meu caminho. Não senti pena. Não senti nada. Ele era só um estranho na rua. E a Vanessa? A musa inspiradora? O grande desejo? Ouvi dizer que ela foi trabalhar num restaurante por quilo, no centro da cidade. Ninguém mais a chamava pelo sobrenome famoso do chefe. Ela era só a moça que servia o macarrão no buffet. O desejo dela, pelo visto, tinha um preço bem mais baixo. À noite, quando fecho o meu bistrô, eu tenho um ritual. Eu mesma limpo a minha bancada. Esfrego, seco, sinto a madeira morna sob os meus dedos. É um ato de respeito. Pelo meu trabalho, pela minha comida,
por mim. É o oposto daquela noite, naquela bancada fria. Outro dia, uma cliente me disse que a minha comida tinha gosto de abraço. Eu sorri. Era o melhor elogio que eu poderia receber. Ricardo dedicou um prato à amante. Eu, sem querer, dediquei o resto da vida dele à mediocridade. E enquanto ele vive no silêncio do seu fracasso, a minha cozinha está sempre cheia do barulho de gente feliz, de garfos batendo no prato, de risadas. E esse, meus amigos, é o verdadeiro som do sucesso. Eu estou aqui agora, sentada numa das mesas do meu restaurante. Já está fechado, tudo limpo. O cheiro é de pão que acabou de sair do forno para o dia de amanhã. Eu olho para esse lugar e penso em tudo o que aconteceu. Eu decidi contar essa história para vocês, com todos os detalhes, com toda a dor. Não para me gabar. Deus me livre. Contei porque eu sei que não sou a única. Eu sei que do outro lado dessa tela tem muita mulher que se sente, ou já se sentiu, exatamente como eu me sentia. Invisível. A gente se torna a esposa de alguém, a mãe de alguém, a parceira de alguém. A gente constrói o castelo junto, coloca tijolo por tijolo, mas na hora de botar a placa na porta, só tem o nome dele. A gente administra, a gente apoia, a gente limpa a bagunça, a gente engole o choro, a gente sorri quando quer gritar. E faz tudo isso em silêncio, porque nos ensinaram que o nosso papel é esse, é o apoio, a base. Mas e quando a base racha? E quando você percebe que o castelo foi construído em cima de você e não com você? Aquela noite na bancada foi o meu basta. Foi o momento em que eu percebi que eu não era um alicerce. Eu era o capacho da porta de entrada. E eu sei que toda mulher tem o seu momento do basta. Às vezes, não é uma traição assim, de cinema. Às vezes, é uma palavra dita no tom errado. É ser interrompida numa reunião mais uma vez. É ver um colega homem ser promovido no seu lugar. É perceber que a sua opinião nunca é levada a sério dentro da sua própria casa. Por isso, agora, eu quero ouvir vocês. Esse espaço aqui embaixo, os comentários, não é só para falar de mim. É para ser o nosso espaço. Me conta, qual foi o seu momento do basta? Qual foi a gota d'água que te fez dizer, chega, agora sou eu? Não precisa ter sido uma vingança de filme. Pode ter sido a decisão de voltar a estudar, de pedir o divórcio, de começar aquele pequeno negócio que você sempre sonhou. Eu quero ler as histórias de vocês. Eu prometo que vou ler, porque a história de uma dá força para outra. Nós não estamos sozinhas nessa. Se essa minha história tocou você de alguma forma, se ela te fez lembrar de alguma amiga, de alguma irmã, de alguma mulher que você sabe que precisa ouvir, que existe uma saída, compartilha esse vídeo com ela. Manda para ela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que alguém entende e que é possível, sim, construir a nossa própria cozinha. Foi um prazer dividir a minha vida com vocês. Cuidem-se. E nunca, nunca deixem ninguém dizer que vocês não entendem de cozinha. A cozinha, a vida, o que quer que seja, pode e deve ser nossa. Até a próxima.